A redação precisa de uma apresentação, tá? Por que isso é importante? Porque a redação, ela é uma parte da prova e você tem a versão final dela, que é aquela parte que ela funciona como gabarito. Então, quando você, por exemplo, você faz as questões objetivas e precisa passar o gabarito para a resposta para o gabarito. Então, você tem lá as questões objetivas. E a redação também é um gabarito. Por isso, a versão final da sua redação, aquela parte que você passa limpo, tem que seguir alguns critérios, até para que você realmente não tenha descontos acerca disso. E não importa a banca que você tenha, tá? Não importa a banca, concurso, nada. Essa parte de apresentação sempre segue um padrão, porque você precisa dar ao seu texto condições de que ele seja lido, de que as palavras todas estejam bem legíveis, e isso tem que acontecer. Então, nós temos alguns parâmetros, algumas características que fazem que o texto realmente tenha uma boa apresentação, tá? Destaca o quê? Se você tiver um texto que tenha muita rasura, com a letra ilegível, você pode ter um desconto muito grande, inclusive até zerar o texto se estiver muito ruim mesmo. Mas tem que ter, então, todo um cuidado acerca de alguns parâmetros. Vai comigo ali a tela, olha só. Primeiro ponto, em relação à letra, tá? Gente, aqui, ó, marque lá. Tem que ser letra legível. Legível. O que é letra legível? Letra que qualquer pessoa possa ler o seu texto. Então, a ideia é a seguinte. Posso fazer com letra cursiva? Sim. Letra de forma também. Por exemplo, ó, a palavra letra, eu posso escrever assim, ó. Letra, que é a cursiva. Ah, mas eu faço letra de forma. Tudo bem. Letra, tá? Você faz lá a letra de forma, não tem problema. Misturou ali, tá? Ah, mas eu posso fazer assim? Misturar? Também não tem problema. O importante é que ela esteja legível. O que é letra legível? Que possa ser lida. Possa ser lida. Então, a banca não exige um tipo de letra, tá? As bancas, de forma geral, não exigem um tipo de letra, exigem legibilidade. Legibilidade é você ter um texto que possa ser lido. Então, eu peguei a sua redação, visualizei e eu consigo identificar todas as palavras sem ter dúvida, por exemplo. Isso é legibilidade. Então, pode fazer letra cursiva, letra de forma, misturar, não tem problema nenhum. Desde que você mantenha um padrão de escrita. Não pode deixar, por exemplo, letra muito pequenininha, sabe? Tipo, parece que tá Arial 7, que a pessoa tem que ter uma lupa quase para ler. Não pode. Não pode letra muito grande, exageradamente grande, porque daí você vai escrever aí em cada linha, às vezes só 3 palavras de tão grande que é a letra. Não pode deixar espaçamentos grandes entre as palavras, tem que manter um padrão. Então, você tem que fazer o quê? O importante é treinar, passar a limpo. Tem que treinar mesmo e, de preferência, não em folha de caderno. Você consegue da internet baixar as versões, os rascunhos que as bancas dão, elas divulgam muitas vezes, né, no site delas. Todas fazem isso. Então, você vai treinar numa folha que é a folha da banca ou folha de versão final, não folha de caderno. Então, quando você pensa agora em tamanho de letra, tem que ter mais ou menos uma lógica. Por exemplo, vou colocar aqui na tela, olha só. Vamos supor que você tem aqui, ó, a linha, seja assim, ó, linha aqui e a linha aqui, tá? Qual que seria um tamanho ideal? Veja que aqui, ó, aqui é mais ou menos a metade da linha, tá vendo aqui, ó? Ui, não ficou metade não, deixa eu arrumar aqui, ó. Aqui, deixa eu apagar. Nós temos aqui mais ou menos a metade da linha aqui, ó, tá? Vamos pensar que aqui é a metade da nossa linha, tá? Então, você tem que fazer o quê? Uma letra que fique dentro da metade para baixo. Então, por exemplo, aqui, ó, a palavra letra. Tá vendo aqui, ó? Da metade para baixo. Esse seria um tamanho ideal. Mesmo que se for letra cursiva ou de forma. Por exemplo, se eu colocasse em Brasil. Escreva pequenininho, tá? Diferencie maiúsculas de minúsculas aqui. Então, essa é a ideia da letra. Então, letra tem que ser legível, tem que ter legibilidade aqui. Respeito às margens. As margens, tanto esquerda quanto direita. Então, por exemplo, aqui, ó.
Detalhe importante, não deixe buracos entre as palavras. E você tem aqui as margens. Então, por exemplo, margem esquerda, margem direita. O ideal é que você faça o seguinte, por exemplo, aqui, ó, vou escrever sociedade, sociedade, que você chegue, não vai fazer assim, passar da margem, tá? O ideal é fazer o seguinte, ó, sociedade, ir até a margem. Quando for começar também, ó, hoje, comece rente à margem aqui. Então, não passe aqui, não é para passar da margem, tá? Não pode passar da margem aqui. E comece rente à margem esquerda. Indicação de parágrafos. Tem que haver um espaço para você começar ali o seu parágrafo. Então, por exemplo, aqui, ó. Você tem aqui as margens, tá? Margem aqui, margem aqui. O que você vai fazer? Você vai deixar um espacinho aqui, por exemplo, ó. A cidade, continua lá seu texto. Então, você vai deixar aquele espacinho ali, ó. Esse espaço aqui, ó, é o que a gente chama dessa indicação de parágrafo, esse espacinho aqui. Então, esse espaço tem que ter antes de cada parágrafo aqui. E o título, marque lá. Só o título, se o título for solicitado, ele será obrigatório. Então, veja, só se ele for solicitado. Caso não seja solicitado, tá? Então, você não coloca. Se não for... Peraí, deixa eu arrumar aqui, que esse não ficou muito bom, não. Peraí, vamos arrumar aqui. Se não for exigido, é opcional, tá? O que eu sugiro para você? Vai fazer o seguinte, você vai olhar a proposta de redação, você vai olhar a versão final que a banca deu para você passar a redação a limpo. Se ela deixar uma linha só para o título, você faça o título. Se ela não deixar nada, você não precisa colocar o título. Se for fazer um título, anote aí. Você vai fazer na linha 1, não pule linha, nunca pule linha na sua redação. E já na linha 2, já começa o seu texto ali, tá? E o texto, cuidado, ele tem que ter o texto escrito, o título não conta como linha escrita. O que conta é da primeira linha da introdução até a conclusão, tá? Então, quando você pensar em fazer o título, você vai fazer o seguinte, se a banca exigir na proposta, você faça. Se ela não exigir, não precisa fazer. E se for colocar, nunca pule linha depois do título, beleza? Muito bem. Ah, uma dica também. Se for fazer título, tem que ser título curto, de umas 3 palavras no máximo. Bem objetivo aí, tá? Continuando, vamos lá então. Aí temos agora as rasuras. É o seguinte, ó. Quando você errar, você vai apenas passar um traço e escrever novamente a palavra. Não é fazer assim, por exemplo, errei a palavra, coloco entre parênteses? Não. Coloco entre parênteses e também passo um traço? Não, nunca faça isso, tá? A única forma é assim, ó. Você vai riscar a palavra e escrever ao lado certinho novamente. Essa é a ideia. Claro, procure não rasurar o seu texto, isso tem desconto de nota, e não use digo, tá? Isso aqui não é uma ata, é um texto dissertativo. Então, não, o ideal é você não rasurar, então tem que treinar passar a limpo. Treine passar a limpo. Faça isso. É chato, eu sei que é chato pra caramba, mas treine passar a limpo. Pegue uma folha e copie, nem que você vai copiando só para você treinar passar a limpo. Faz muita diferença. Lembre-se de que a versão final é um gabarito. Então, tudo que estiver fora do padrão da banca vai ter desconto, tá? Continuando. Translineação. Isso aqui é quando você chega ao final da margem direita e você vai ter que separar a palavra. Então, é assim, ó, como é que funciona, tá? Vamos ver que nós temos aqui, ó, a margem esquerda e aqui a margem direita. Vamos imaginar que você tem essa palavra aqui, ó. A palavra será a palavra separação. Veja que a palavra separação, ela não tem hífen. Então, como você vai fazer? Vai fazer assim, ó. Você vai escrever Deixa eu colocar mais para cima um pouquinho para ter espaço aqui. Vou colocar o outro exemplo. É assim, ó. Então, você vai colocar assim, ó. Coloca o hífen. Aí, aqui continua a palavra separação, tá?
Outro detalhe importante, ó, esse hífen aqui, ó, ele é sempre ao lado. Ele é ao lado, não é acima, não é abaixo, é sempre ao lado, tá? A única regra que existe, o novo acordo, você vai lá no novo acordo e você vai encontrar essa regrinha aqui, ó. A única regra que existe é ao lado. Se a palavra for, por exemplo, assim, ó, separar-se, veja que ela já tem nela um hífen, tá? E você vai separar justamente onde está o hífen. Você vai fazer assim, ó. Você vai escrever assim, ó. Separar, hífen de separação. E aqui você coloca o hífen da palavra, tá? Sempre assim. Deixa eu arrumar aqui, porque ficou um pouquinho estranho aqui, peraí. Deixa eu arrumar aqui. Sempre assim, tá? A ideia é você colocar sempre o hífen desse jeito. Então, quer dizer que eu posso fazer assim, por exemplo, vou colocar a palavra aqui, ó. Não coube, coloco abaixo, tá errado. A banca pode sim descontar de você, então não pode. A única forma que existe é, quando a palavra não tem hífen, você coloca o hífen de separação aqui e começa bonitinho. Se a palavra tem hífen, hífen de separação e o hífen da palavra aqui no início. Sempre desse jeitinho aqui. Continuando, temos ainda a adequação vocabular. Então, cuidado. O que você vai fazer aqui, ó? Evite jargões, chavões, termos muito técnicos. Você tem que ter uma adequação de nível de linguagem. Então, por exemplo, aqui, o que é isso? Você vai fazer um texto que é para um cargo específico, algum tipo de exigência. Então, pense assim, se é um cargo técnico com uma especialidade bem determinada, então, é um analista tal para a área informática. Então, é comum que você tenha termos ligados àquela área. Agora, quando é um cargo genérico, quando é um cargo amplo, você faz o quê? Você usa a linguagem padrão. Não invente, não fique usando gírias, palavras difíceis, diferentes, não. A banca, ela vai avaliar você pelo conteúdo e não porque você colocou uma palavra difícil no meio do caminho ali. Então, palavras difíceis não deixam nenhum corretor feliz. Use termos simples, fáceis de serem compreendidos. Essa é a ideia básica aqui. Muito bem. Continuando. Aí, na sequência, vou discutir um pouquinho com você um exemplo de um texto pronto, que é o seguinte, ó. Esse aqui é meu tempo. Tem lá o texto motivador, tá? Existe lá o texto motivador. É importante que você leia, mas eu quero dar destaque agora para você em relação a como desenvolver um tema. Então, veja só. O que nós temos aqui, ó? Os contrastes do excesso de informação na internet. O que você vai ter um cuidado muito grande? Nós temos o seguinte, toda proposta vai ter um tema e vai ter um recorte temático, tá? O que acontece? O tema é aqui, ó, excesso de informação. Esse é meu tema, então o tema aqui, ó, excesso de informação. A banca deu um contexto para você. Tá, em que momento? Na internet. Então, não é excesso de informação na empresa, na rede social, não. Quer dizer, na rede social também. Mas não é na empresa ou em casa, é na internet. Então, veja que a banca delimitou aqui o campo de atuação. Certo, mas é para eu falar do excesso de informações? Não especificamente. Por quê? Existe um recorte. O que é recorte? Uma delimitação. Então, toda a proposta vai ter o quê? Um tema, que é um assunto, mas tem algo que é para você falar sobre aquele assunto. E aqui, vá comigo aqui a tela. O que nós temos agora aqui, ó? Os contrastes. Então, este recorte aqui é isso daqui, ó. O recorte é para que você mostre e discuta os contrastes que existem em relação ao excesso de informação na internet. Então, perceba que aqui você tem que tratar dos contrastes, mostrar todo o seu texto, como se percebem os contrastes, como se visualiza isso, tá? Se você não mostrar, não discutir os contrastes, se isso não for a base do seu desenvolvimento, a nota vai lá para baixo. Agora, exemplo concreto, vai comigo à tela. Nós temos aqui uma sugestão de versão final, então veja só. Não há dúvida de que a internet transformou a vida em sociedade, especialmente no que diz respeito à comunicação. Então, sempre a primeira frase da sua redação sempre vai ser uma apresentação.
sempre aquela frase que apresenta o assunto. E aqui você pode usar uma frase geral, tá? Aí, continuando. Hoje é possível pesquisar de forma rápida e simples dados sobre qualquer assunto, fato, notícia, saúde, etc. Porém, também surgem contrastes decorrente do excesso de informação acessível em diversos meios digitais. Essa frase aqui, ó, marca o que a gente chama de tese, que é a base de discussão. Então, veja, quer dizer que contrastes vai ser a base da minha tese. E eu vou ter que mostrar isso e discutir isso onde? No desenvolvimento. Então, vamos lá, continuando agora aqui. Em primeiro lugar, beleza? Conectivo para mostrar que você está agora no desenvolvimento. Vale destacar que a internet tem uma grande vantagem a oferecer, por exemplo, uma facilidade de acesso a livros gratuitos. Então, veja, mostrou uma vantagem aqui que é o lado positivo, porque lembre-se que a nossa temática era sobre contrastes. Pode-se mencionar o site de domínio público, Biblioteca de Cervantes, que incluem em sua coleção versões digitais de numerosos textos. Também existem múltiplas plataformas em que especialistas do mundo todo, em diferentes áreas de pesquisa, divulgam suas descobertas, como já fazem muitas universidades e compartilham seus acervos de pesquisa científica. Então, veja, aqui a base da argumentação é mostrar que nós temos uma vantagem, porque nós temos livros gratuitos aqui, onde se consegue isso. Também temos plataformas que discutem vários tipos de área de pesquisa com as suas descobertas. Então, você mostra aqui como é positivo você ter acesso a informações. Aí, na sequência, veja só, em segundo lugar, para elencar agora aqui, é essencial mostrar que há um lado negativo. Então, veja, se são contrastes, nada mais justo que você colocar um lado positivo e um lado negativo. Acerca dessa situação, quando ocorre a manipulação da realidade, a ofuscação de dados e a censura, como acontece com fake news ou com o sensacionalismo de alguns meios de comunicação. Além disso, pessoas viciadas em informação podem sofrer transtornos de ansiedade e prejudicar suas vidas, tanto no contexto social quanto no profissional, especialmente quando, por exemplo, sentem uma urgência de checar a cada instante o celular. Então, veja, a base da minha argumentação foi mostrar o quê? Os contrastes, não é? Então, se eu tenho contraste, eu tenho o quê? Um lado que é positivo, um lado que é negativo. E aqui, tudo ligado o quê? Aos meios digitais, que é a internet. E a minha base, que é o meu desenvolvimento, fez o quê? Justificou a tese. Aí, para conclusão, portanto, aqui, ó, o ideal é sempre manter um equilíbrio e ter a consciência de que é humanamente impossível absorver toda a informação publicada diariamente. Por mais que seja interessante estar sempre bem informado, deve haver um limite. Ademais, nem tudo o que se posta é verdade. Por isso, a busca por sites confiáveis e por notícias relevantes precisa ser levada em conta. Então, veja aqui. Aqui nós temos o quê? Uma conclusão que faz uma reafirmação. É uma reafirmação em relação àquela tese, mas também traz o quê? Alguma forma de reflexão, reflexões acerca do assunto. Então, ele fala em relação à informação e traz para você reflexões que deve haver um limite, nem tudo que se posta é verdade, tem que buscar sites confiáveis. Então, a conclusão praticamente se organiza a partir disso. Ou seja, quando você trabalha com uma redação, uma dissertação, a regra é assim. Na introdução, você mostra uma frase que determina a sua tese. Nos 2 parágrafos seguintes, você vai fazer o quê? Explicar a tese. Então, tem que haver sempre assim. O primeiro parágrafo de introdução, que apresenta, mostra. Os parágrafos de desenvolvimento explicam. E o parágrafo final, ele reafirma o que foi colocado no texto como um todo.
Essa é a sequência da macroestrutura da redação. Então, você tem que garantir esse tipo de construção. Tem que haver essa divisão na leitura. O leitor tem que perceber que isso está bem marcado por meio dos parágrafos bem determinados. Introdução apresenta, desenvolvimento explica, conclusão reafirma. É assim que você tem que fazer um bom texto. Então, tem que garantir essa lógica para que o texto realmente seja um texto bem visto, bem avaliado e que você consiga ter nota de conteúdo acerca do assunto que foi discutido.